Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz, muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de produção de leite, quem são os 10 maiores do Brasil e quanto produzem por dia. Esse é o nosso comentário de hoje. Você vai ver que o mercado da soja, ele vem dando sinais de positividade em relação à melhoria dos preços dos grãos. Vou comentar do mercado do milho e vamos falar da grandeza e importância do setor agro para o futuro do Brasil. E eu vou conversar com o André Múcio, ele é gerente da área Brasil da Gallagher Animal. E nós vamos falar sobre essa empresa, a Gallagher, que chega ao Brasil para ampliar o acesso à tecnologia de cercas e balanças no campo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de produção de leite. Quem são os 10 maiores e quanto produzem por dia de leite? E esse assunto você vai ver agora no nosso comentário. Confira. ...742 mil litros de leite por dia. Essa é a produção de apenas 10 fazendas, as 10 maiores do Brasil. O agronegócio brasileiro, ele bateu um recorde de mão de obra com 28 milhões e 200 mil pessoas ocupadas no ano passado, segundo o boletim trimestral Mercado de Trabalho do Agronegócio Brasileiro. A publicação ela é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. E segundo o documento, esse é o maior número registrado desde o início da série histórica em 2012. Dessa forma, o setor do agro respondeu por 26% das ocupações totais do Brasil. E dentro do agronegócio está o setor produtivo do leite, que é um dos que mais gera empregos no Brasil. E por falar em leite, a consultoria Milk Point, uma das mais importantes do país do setor leite, em parceria com a Abra Leite, publicou a 25ª edição do levantamento Top 100, que é um estudo que tem como objetivo mapear as principais informações sobre os maiores produtores de leite do país através de dados fornecidos pelos próprios produtores, além de traçar um perfil detalhado das suas operações, contribuindo para uma visão mais abrangente e estratégica do setor. Essa edição, ela marca o maior crescimento anual de produção do Top 100 dos últimos 20 anos, 13,2% em relação ao ano passado. Em comparação com 2001, o valor é aproximadamente 400% maior, enquanto o crescimento da produção formal no mesmo período foi de 90%, mostrando como as grandes propriedades estão cada vez mais produtivas. O ranking Top 100, ele destaca os líderes da produção leiteira no Brasil. E mais uma vez, o ouro, primeiro lugar, fica com a Fazenda Colorado, reconhecida por sua escala e consistência, e a propriedade lidera o ranking pelo 12º ano consecutivo, com uma produção média diária de 98.200 litros. A agropecuária Melkstad, que tem tradição holandesa, lá em Carambeí, no Paraná, vem em segundo lugar e leva a prata com uma produção de 94.600 litros por dia, demonstrando a força da região sul na produção de leite. E fechando o pódio, terceiro lugar, o bronze, fica com a Fazenda São José de Guaxupé, em Minas Gerais,
que produz 92.700 litros de leite por dia. Outras fazendas que compõem o top 10 são Sequita Agronegócios de São Gotardo, em Minas Gerais, produz 80.900 litros por dia. Fazenda Morro Vermelho, da região de Tiros, em Minas Gerais, produz 71.148 litros por dia. A Fazenda Santa Rita, de Descalvado, no estado de São Paulo, produz 63.300 litros dia. Chacaratina, de Castro, no Paraná, 62.600 litros por dia. Fazenda Cobiça, em Três Corações, Minas Gerais, 62.600 litros dia. Fazendas Reunidas é uma importante fazenda da região do Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, produz 58.100 litros dia. E em 10º lugar, a Agropecuária Régia, em Palmeira, no Paraná, 57.600 litros dia. Os 10 maiores produtores do ranking apresentaram um crescimento significativo agora no ano de 2024. Juntos, eles somam uma produção de aproximadamente 742 mil litros de leite por dia, um avanço em relação a 2023, quando esse grupo produzia 693 mil litros diários. No entanto, em termos percentuais, esse crescimento foi maior do que o registrado pelo conjunto dos 100 maiores produtores. A produção média diária dos top 10 aumentou cerca de 7,4%, passando de 69 mil em 2023 para 74.200 litros em 2024. Esse volume representa mais que o dobro da média geral dos 100 maiores produtores, que ficou em 32.500 litros por dia. Esse é o setor leite, um setor muito importante para a economia brasileira. E agora você vai ver que o mercado da soja vem dando sinais de positividade em relação à melhoria dos preços dos grãos. Os preços da soja apresentaram alta nos mercados nacional e internacional, agora na última semana, com destaque para a forte valorização do dólar frente ao real. Segundo informações do CPEA, o câmbio impactou diretamente os preços no Brasil, com a moeda norte-americana ultrapassando a marca de R$ 6,00. O que gerou um aumento nas cotações da oleaginosa. Entretanto, a oscilação cambial também trouxe cautela ao mercado nacional, limitando o ritmo de negócios no mercado spot. Muitos agentes do setor preferiram aguardar melhores oportunidades diante da instabilidade da moeda. Ao mesmo tempo, o mercado interno segue atento ao cenário externo, principalmente no que diz respeito às relações comerciais com Estados Unidos e também a China. No dia 9 de abril, o governo americano ele anunciou a suspensão das tarifas recíprocas de importação para diversos países, incluindo o Brasil, por um período de 90 dias. A medida gerou certo alívio no mercado e impulsionou as transações internacionais. Contudo, a guerra comercial com a China ganhou intensidade, uma vez que o país asiático, principal destino da soja brasileira, deve buscar alternativas para intensificar as suas importações de grãos, o que pode beneficiar o Brasil, já que o país é um dos maiores fornecedores mundiais da commodity. A combinação de fatores internos e externos, como a valorização do dólar e a suspensão das tarifas, trouxe um cenário misto para o mercado da soja. Agora, a expectativa é que o cenário de cautela se mantenha nos próximos dias, à medida que as negociações internacionais continuam
a se desenrolar. E agora vamos comentar do mercado do milho. Após semanas de retração, os preços do milho voltaram a subir em algumas regiões do Brasil, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA. A alta ela foi registrada na última semana e interrompeu o movimento de queda observado desde o final de março. De acordo com os pesquisadores do CEPEA, a reação do mercado está relacionada à volta de compradores em importantes praças, como as do estado de São Paulo. As aquisições se intensificaram com o objetivo de recompor estoques e garantir o abastecimento antes do impacto dos feriados, que podem, vamos dizer, dificultar as entregas no curto prazo. Do lado da oferta, produtores demonstraram cautela, atentos ao avanço da demanda. Muitos limitaram os volumes disponíveis e passaram a pedir preços mais altos, o que colaborou para a recuperação das cotações. Além do comportamento do mercado, o cenário produtivo também chama a atenção. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela estimou a produção nacional de milho da safra 24-25 em 124,7 milhões de toneladas, um aumento de 8% em relação ao ciclo anterior. Apesar do otimismo com a produção, analistas destacam que a comercialização da nova safra pode seguir travada no curto prazo, diante das incertezas climáticas e da volatilidade nos preços internacionais. E com isso, o ritmo das negociações deve seguir condicionado ao comportamento da demanda interna e também à movimentação do câmbio, fatores que influenciam diretamente nas decisões de vendas dos produtores. E agora vamos comentar da grandeza e importância do setor agro para o futuro do nosso país. As informações, elas são do balanço que foi divulgado agora pelo Ministério da Agricultura e apontam que o agro é um setor que responde por mais da metade das vendas externas do Brasil, impulsionado por crescimento nos volumes exportados. O Brasil registrou um marco, registrou em março deste ano o segundo maior valor de exportações do agronegócio para o mês. Desde o início da série histórica, foram exportados 15,6 bilhões de dólares. O resultado representa um aumento de 12,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, com o setor respondendo por 53,6% de todas as exportações brasileiras no mês. O avanço foi impulsionado principalmente pelo aumento dos volumes exportados, que cresceram 10,2%, enquanto os preços internacionais eles apresentaram uma alta de 2,1%. E no acumulado do primeiro trimestre deste ano, as exportações do agro brasileiro totalizaram 37,8 bilhões de dólares, um aumento de 2,1% quando comparado ao ano anterior, o maior valor já registrado para o período. O superávit do setor no trimestre foi de 32,6 bi de dólares, um crescimento de 2% também em relação ao mesmo período de 2024. Para o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, o agronegócio brasileiro tem se consolidado como um dos principais motores da economia nacional. E depois do intervalo, eu vou conversar com o André Múcio. Ele é gerente da Brasil Gallagher. E nós vamos falar sobre a chegada dessa empresa aqui no Brasil, com acesso à tecnologia, a balanças e também a cercas elétricas. Nós voltamos já, é um minutinho só.
Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o André Múcio. O André, ele é Country Manager Brasil da empresa Gallagher Animal. É uma empresa muito importante no segmento da pecuária, tanto de leite quanto de corte. E a Gallagher tem assim um portfólio que é fantástico para o pecuarista. E nós vamos bater um papo muito interessante, falando principalmente sobre essas tecnologias da Gallagher. André Múcio, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, André? Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer imenso também estar podendo participar e conversar um pouquinho, bater um papo com você aqui. Ô, André, a Gallagher é uma empresa multinacional, qual é a origem da Gallagher? Exatamente, a Gallagher é uma empresa multinacional, tem origem na Nova Zelândia, tem a sede global na Nova Zelândia, a fabricação de 100% dos produtos na Nova Zelândia também. E a Gallagher a gente sabe que é uma empresa, pelo fato dela estar na Nova Zelândia, vamos dizer assim, ela procurou desenvolver produtos de altíssima tecnologia voltado para as pecuárias de leite e corte, né? Exatamente. Até comentando um pouquinho sobre a história, a Gallagher sempre foi uma empresa de inovação, né? Então, é uma empresa que hoje disponibiliza de 14% do desenvolvimento da margem global para inovações, né? Então, quando a Gallagher originou em 1938, né, pelo seu William Bill Gallagher, que hoje até, se colocarmos em qualquer site de pesquisa, vê como fundador da tecnologia da cerca elétrica no mundo, né, que começou através de um sistema num carro próprio, que tinha um cavalo, o Joey, que encostava nesse carro e vinha amassando o cavalo, amassando o carro, e criou um sistema que foi inovador para a época já, porque criou um aprendizado, né? Hoje nós vemos muito quando comenta em referência à cerca elétrica, que machuca o animal ou algo assim, e que foi o aprendizado desde 1938. O cavalo não encostava todo dia, depois do momento que ele entendeu, ele aprendeu com essa inovação que aquilo não era positivo para ele. Então era mais uma forma de aprendizado para o animal, para ele não cometer passar daquele lugar, passar daquele espaço qual era referido para ele. E um ano depois já iniciou o trabalho com a Gallagher como empresa e, sequentemente, criando a parte de cercas elétricas. Saindo um pouco da cerca elétrica, vocês também têm um sistema de contenção de animais que é fantástico, né? Exatamente. Hoje, ainda pensando em toda a parte de inovação, tudo isso faz dentro da nossa empresa, ela tem 3 vertentes hoje, né? Primeira vertente, não em ordem, mas são 3 vertentes. A primeira que eu falo, a parte de cercas elétricas e acessórios, então tem toda a parte de equipamento com comunicação via internet, com você conseguir desligar e ligar equipamento via celular. Tem a parte de balanças também, balanças e acessórios, leitor de identificação animal, isso é muito importante no momento nacional que nós estamos vivendo aí, iniciando novamente um trabalho de rastreabilidade. E tem uma parte que é Gallagher Next, nós chamamos essa linha, que são todas as linhas que nós atendemos somente com produtos inovadores. E daí entra toda uma parte de possibilidades para a pecuária, né? O que é legal de todo esse trabalho, que acho que é o mais empolgante a todos, é que a ideia é você conseguir ter todos os dados da fazenda na palma da sua mão. Mas o que é diferente disso é que nós procuramos no mundo inteiro até empresas de inovação, empresas que criem novos equipamentos para que nós possamos fazer parcerias também e conseguir ter todos os equipamentos para fornecer essas informações para o produtor, né? Hoje nós vemos assim, você tem muito trabalho com empresas de software, mas você precisa sempre estar gerindo esse software, né? E o que é legal desses equipamentos inovadores com muita comunicação é que você elimina todo esse trabalho. Então, basicamente, com leituras automatizadas, você consegue enviar direto para o teu software de gestão todas essas informações, esses índices zootécnicos necessários para que possa tomar atitudes mais certeiras dentro da fazenda e, consequentemente, melhorar a rentabilidade. Bom, hoje a Gallagher está em todo o país, todo o Brasil. Exatamente. Hoje a Gallagher, nós estamos com um escritório administrativo em São Paulo e com um escritório comercial
no Mato Grosso, em Cuiabá, mas nós temos toda a linha de distribuidor e representantes em todos os estados do Brasil, né? Algo que difere um pouco do trabalho que tinha, né? Acho que é válido comentar, a Gallagher hoje tem 6 locais físicos no mundo, e o restante são todos exportações direto para distribuidores, né? E um ponto muito interessante quando nós falamos de Brasil, que lógico, não só pela possibilidade de trazer novas tecnologias e trabalhos da Nova Zelândia e de outras partes do mundo, mas o Brasil é sim visto fora como uma potência gigante. Então, é uma oportunidade de trazer coisas novas e também de aprender, fazer uma integração, uma tropicalização com a pecuária nacional, unindo todo um conhecimento global com toda uma tecnologia já implantada, correspondendo a um manejo específico dentro do Brasil. Então, o nosso trabalho é de ponta a ponta do Brasil, estabelecendo essa integração de manejos nos diferentes tipos de cenário que nós temos da pecuária hoje. Eu conheço algumas propriedades que utilizam o equipamento de vocês, principalmente o da cerca móvel, da cerca elétrica, que é algo assim simplesmente fantástico. Quer dizer, é uma cerca que ela mostra tudo o que está acontecendo. Você não precisa, às vezes, nem correr a cerca onde arrebentou tal. Ela já é equipada para mostrar para você qual o local onde arrebentou a cerca e o problema que está acontecendo, né? Exatamente, exatamente. Hoje, dentro da realidade da pecuária, nós vimos que a agilidade é algo que hoje custa, né? Como sempre, tempo é dinheiro, mas nesse caso, às vezes eu tenho que sair e ver, colocar, às vezes, uma pessoa para ir deixar de fazer um serviço para ir ver aonde que está o problema, se perde muito tempo, né? Ainda mais pensando você ter que rodar todo o perímetro de uma fazenda, de uma área cercada, de um piquete para conferir, né? Então, o objetivo é agilidade, né? Agilidade, precisão, é conseguirmos fazer o melhor aproveitamento do tempo e do dinheiro, né? Eu brinco muito que o trabalho, ele difere, pensando em Gallagher, pensando em tecnologia, fazendo uma analogia, se eu imaginar um médico que pode efetuar indicar o mesmo tratamento para diversos pacientes, né? E isso não vai ter uma efetividade muito boa. Então, o que é interessante para nós é realmente nós entendermos a dor de cada cliente, a dor da operação, hoje a dor da empresa, né? Pensando as fazendas como uma empresa rural, o que demora, o que é necessário para você, o que é necessário para outro fazendeiro, então que nós possamos sanar todas essas dificuldades com equipamentos, com soluções que promovam essa agilidade, essa melhor otimização do tempo e, consequentemente, melhor rentabilidade também. E falando em cerca elétrica, uma curiosidade que eu tenho é que, de maneira geral, quando vai fazer uma cerca, você às vezes puxa, geralmente, 3 fios. E um dá choque, o outro não dá, tal. Bom, e vocês têm um dos modelos de cercas que vocês têm, você já puxa direto, você já vem com 4 ou 5 fios direto, né? Facilita a vida, assim, violentamente, né? Exatamente. Nós estivemos, o time Brasil, por uma integração na Nova Zelândia há 10 dias atrás, e assim, é interessante como se tem pecuária, como se tem não só para a parte de bovinos, mais ovinos, equinos, caprinos, que tem equipamentos que facilite nessa colheita de pasto, né? Que é algo que nós estamos vendo muito no Brasil hoje, essa possibilidade de conseguir ter um melhor aproveitamento da pastagem, né? E para você conseguir, o pasto cresce todo dia, os animais precisam comer todo dia, então precisa ser o mais rápido possível, né? Então, dentro dessa linha, nós temos uma linha, se eu fosse citar para ti, nós temos aí mais de 300 equipamentos entre acessórios, energizadores, balanças, enfim, para conseguir compor e conseguir fazer as soluções na diversidade que nós temos na pecuária brasileira, que nós sabemos que é muito diverso, né? Hoje, dependendo do sistema de produção menor ou de leite, para um de corte, para um confinamento, para a região sul, norte, é muito interessante que nós conseguimos ter não digo esse remédio, mas essa prevenção para conseguir agilizar e conseguir produzir o resultado esperado dentro das propriedades. Realmente a Gallagher tem um portfólio que é invejável e é aquele tipo de produto que te deixa tranquilo. Pronto, ele te deixa sossegado, pois você pode esquecer que realmente
vai funcionar e vai atender a tudo aquilo que você imaginou dentro da sua propriedade. Bom, eu conversei com o André Múcio. O André, ele é Country Manager do Brasil, da empresa Gallagher, e nós batemos um papo sobre tecnologia. Eu sei que se a gente fosse conversar aqui, meu Deus do céu, ia o dia inteiro. Bom, André, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. As portas do nosso programa, para quando vocês precisarem, estarão abertas. Pode contar aqui com a gente, porque eu acho que produto bom a gente tem que mostrar. Muito obrigado e até a próxima, meu irmão. Eu que agradeço, até a próxima. Estamos sempre à disposição também. Até mais. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opção. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.